Então, continuando aqui o serviço de transformar a máquina de solda em uma pontilhadeira. Aqui eu só tirei ela da caixa lá. Agora, desparafusar e tirar essa proteção aí, pra gente ter acesso ao trafo ali, para mostrar como abrir ele. Tem pessoas que vão lá e serram o trafo no lugar errado e tem que cortar com a lixadeira. Então, mostrar corretamente como desmontar certinho, pra gente ter o melhor proveito sem estragar as peças. Pronto, já removi aqui. Este modelo aqui ele não tem solda, ele tem o bloco aqui montado. Basta a gente remover e tirar as bobinas para a gente fazer ou reformar. Este outro modelo aqui, olha, ele tem as soldas. Mas quando vocês forem abrir aí, tem que ver o local certo da solda. Tem gente que fica, corta num canto, corta em outro e bagunça o transformador. Olha, vocês vão observar aí aonde é que ele tem uma frestazinha aí pegando de cima até aqui no canto. Então é essa solda que vocês vão abrir. Olha esse aqui tinha várias soldas, olha, mas eu abri o local certo da solda. Olha aí, ó. Então ele tem 2L desse aqui. Esse aqui, eu acho que ele era de uma Bantam, tem muita máquina parecida também. Olha aí. Isso aqui tá aqui para reformar também. Então, abriu aqui e abriu a solda nessa parte de baixo aí, ó. Passa um disquinho de corte nele aqui no cantinho da solda. Não é para cortar de cima e embaixo, não. É só para tirar a solda. Essa parte aqui é para unir de volta. Então pronto. Olha esse aqui. Nesse caso aqui, olha, esse aqui tá soltando aqui, ó. Então vou colocar ele ali na moça, prensar ele e dar um cordão de solda aí para ele firmar as lâminas dele. Então esse aqui é dessa forma. Tirar o bloco aqui certinho. Então aqui agora eu vou desmontar aqui para tirar as bobinas secundárias. As primárias não vai ter necessidade de mexer, não. Precisar a gente mexe, mas senão a gente não vai precisar mexer aqui não. Então tirar elas aqui e começar a passar o enrolamento secundário. Olha, aí na hora de tirar os carretéis aí, olha, se ele estiver preso aí, eles têm, às vezes tem um prendedorzinho, tá apertado por muito tempo, tirou. Então tenha cuidado na hora de tirar aí para não arrebentar o carretel. Pega um pedaço de nylon aí ou um cepinho de madeira, vai batendo um pouquinho de um lado, bate um pouquinho do outro. E quando aparecer os calcinhos aí vocês tiram os calcinhos que vai folgando. Para poder aproveitar o próprio carretel aí pra gente fazer. Em um outro vídeo o garoto perguntou e se podia fazer um carretel de ferro e isolar esse carretel. Não, não pode fazer um carretel de ferro. Olha o que acontece. Aqui é a área de trabalho do transformador. Então, se eu colocar um anel de ferro aqui e fechar essas pontas, seria como eu tivesse colocado aí uma espira em curto. A corrente nesse anel de ferro será altíssima. E aí, a indução vai vir toda para aqui, vai roubar aquela corrente que ia sair na bobina de trabalho, vai ficar toda nesse anel de ferro. Essa parte dele aqui, para vocês verem, olha, ele já está distante da área de serviço, aquela peça que fica aqui. Mas mesmo assim aquela peça é isolada, ela tem os isolantes aqui. Outro dia também aconteceu, eu até comentei em um vídeo aqui, um colega aí fez um trafo, colocou o anel de ferro aqui e não isolou ele. Então esse anel de ferro ele rouba a corrente quando a gente coloca aqui. Então por isso que tem que isolar. Então eu já tirei aqui as duas bobinas. Olha, para quem vai rebobinar ela, as duas bobinas é rebobinada no mesmo sentido. Aí quando ela é colocada aí, é fechada as duas bobinas de dentro. Aí, olha, as duas pontas de dentro é ligada uma com a outra lá. Nesse caso aqui, na saída dessa máquina, ela vai ter dois tipos de tensão. Você pode usar as duas pontas e essa terceira ponta aqui. Só que na máquina não vem esse tape aqui para fazer esse uso aqui. Mas poderia usar aí para um controle de solda TIG ou qualquer outra coisa que vocês queiram fazer aí. Se na saída tiver 50 volts, que geralmente é dessas máquinas 55 volts, aqui vai ter metade dessa tensão que tinha ali o dobro das duas bobinas. E essa bobina, ela é uma tira de chapa de alumínio e quando vai passar ela já passa junto com o isolante. Aí você tem uma tira de material isolante e cada espira dessa aqui é isolada uma da outra. Quando acontece o curto, às vezes dá muito calor na máquina, aquece muito e aí termina esquentando uma dessa aqui. Termina furando
e uma parte dessa passa a dar contato com a outra, quando esquenta demais a máquina. Quem vai reformar, melhor do que esse material aqui, do que esse plástico aqui, ele não é mesmo um plástico, é um poliéster, melhor do que ele é a fibra. Ela é um pouquinho mais cara, mas se você quer reformar com fibra aí, a durabilidade vai ser bem maior. E pode reformar com cobre, mas sempre lembrando aquela coisa que eu falei, quando a gente troca um enrolamento de alumínio para cobre, a resistividade é menor. Nesse caso aqui, a corrente no cobre será bem melhor. Abertura de arco e tudo, rendimento. Então basta saber calcular o primário aqui para ele não aquecer com cobre e vai ter um bom rendimento. Se fosse para um Antigue, por exemplo, geralmente os enrolamentos de cobre num Antigue AC é bem melhor que os enrolamentos de alumínio. E se puder refrigerar, melhor ainda. Essa aqui eu vou procurar um meio aqui para ver se eu coloco aqui um cano para refrigerar a bobina enquanto trabalha. Se tiver como passar um cano junto com o fio, aí já vai refrigerar. Coloca a água nesse cano. Lembrando também que esse cano ele se torna uma espira. Esse cano não pode entrar em curto. A água que a gente vai passar por aqui, essa água não pode ter salinidade, porque senão ela se torna condutora. Como ela é condutora, ela, completando o círculo aí, ela é como se ela fechasse a bobina. Então geralmente é recomendado água desmineralizada, que seria a mesma água que a gente coloca em bateria, mas não é a água ácida, é a água pura, água desmineralizada. Ela não tem os minerais, então por isso ela não tem condutibilidade nela. Então vou dar uma sequência aqui e vou mostrando para vocês aos poucos. Então aqui já desmontei, tá tudo aqui, olha. Deu 23 espiras cada um. Eu tinha dito que era poliéster, mas observando aqui é fibra. Não é poliéster, é fibra. E aí depois que invernizou ela no lugar lá e colocou no forno, ela já uniu no lugar lá para ela não ficar saindo do lugar. Mesmo também que não tem como sair, que tá aqui tudo certinho. Ela tem uma pequena diferença. E aí vai dar certo aí. Então dá continuidade aqui agora. Esse carretel aqui, ele se soltou. Vou colocar ali e colar ele certinho aqui. Depois passar a fita. Pra gente depois começar a fazer o bobinamento aí. Então como o enrolamento que vai ficar aqui agora vai passar uma corrente maior, que diminuímos a tensão dele, então a corrente será bastante alta em relação à tensão com a saída. Então eu passei uma camada de papelão e o teflon para não derreter aqui o plástico dela. Ele não é mesmo um plástico, é uma mistura aí de um polímero aí, baquelite aí e plástico. Que o baquelite ele é muito quebradiço. Eles fizeram uma mistura aqui. Não é plástico puro não, é plástico comum não. Os plásticos comuns ele derrete muito fácil. Então aqui agora eu vou medir para vocês verem a medida desse tipo de trafo. Olha, como eu mostrei para vocês, aqui é um ferro I. Então temos que medir aqui, olha aqui, deu 9 vezes 4. Então vai dar 36. Então vamos aqui, olha. Então o núcleo dele é de 36. Por isso que foi aproveitado as duas partes aqui para ter o melhor uso. Então nesse caso aqui ele tem 150 espiras no primário, olha. Ele tem 150 espiras. Então se a gente dividir para 220 volts, 0,6 espiras por volt vezes 36, que é o núcleo. Tá, a variável que for usada, faz a variável aí de 24 mais ou menos, né? Então é isso aí que usa em máquina de solda, de 20 a 25, essas máquinas comuns. Essas máquinas de alto rendimento tem aí 30. Mas quanto mais a gente colocar aqui, por exemplo, uma variável alta, 30, 36, 40, a corrente de saída será menor. Você vai usar aquela mesma corrente por mais tempo, mas será menor. Por exemplo aqui,
ela tem uma saída aí no máximo de 250 com essa variável aí. Se a gente subisse aí essa variável para 30, a saída ia ficar com essa média aí de 180 amperes. Só que suportaria por mais tempo do que tivesse na outra. Então vou dar continuidade aqui e vou mostrando a vocês. Então quem gostou, deixe o seu ok, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.